Você já reparou como certas pessoas parecem dominar o ambiente à sua volta de uma forma quase mística, sem precisar dizer uma única palavra? Elas não gritam, não imploram, simplesmente se afastam. E de repente tudo muda. A energia ao redor se transforma. As pessoas começam a se questionar, a correr atrás, a sentir a falta dessa presença. Agora, imagine se você fizesse o mesmo. Se você escolhesse não reagir automaticamente a tudo, se optasse pelo silêncio ao invés da resposta impulsiva, se preferisse o recuo ao invés da explosão. O que você acha que aconteceria? Esse é o ponto principal. Quando você para de estar sempre disponível, seja emocional, física ou psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em crise. As pessoas estão acostumadas a te controlar através das suas reações, impulsos e previsibilidade. Mas no momento em que você escolhe se afastar, o jogo muda. Aqueles que achavam que te conheciam percebem que na verdade não sabem nada sobre você. Como Kaong dizia, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão melhor sobre nós mesmos. Agora, reflita sobre isso. Quando você se torna inacessível, quem se desespera, quem se irrita, quem tenta te provocar para arrancar uma reação, isso revela mais sobre os outros do que sobre você. E mostra também o quanto você ainda está sendo manipulado sem perceber. Você se entrega demais para agradar, para manter a paz, para não perder pessoas que, no fundo, nunca estiveram realmente ao seu lado. E a cada sim forçado, a cada resposta automática, a cada reação emocional, você entrega um pedaço da sua energia. No fim do dia, o que sobra é cansaço, frustração e um vazio difícil de explicar. Sabe por quê? Porque você está sendo excessivamente disponível para quem não merece nem um minuto do seu silêncio. Este vídeo não é sobre se afastar do mundo, é sobre escolher a si mesmo. É sobre aprender o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar completo, autêntico e inteiro. E esse processo começa quando você percebe que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 argumentos, que o recuo, quando vem da consciência e não do medo, é um ato de poder. Então eu te pergunto, por quanto tempo você vai ser controlado pelas emoções dos outros? Por quanto tempo vai continuar reagindo como uma marionete, sempre que alguém tocar na sua ferida? Talvez seja a hora de cortar esses fios, de se afastar, de se tornar um mistério. Porque quando você para de estar disponível, tudo muda. Desde pequeno você foi condicionado a estar sempre presente, a responder rápido, a agradar, a dizer sim, mesmo quando queria dizer não. Foi ensinado a acreditar que seu valor está na sua disponibilidade. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te contado. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. Enquanto você acreditar que precisa estar acessível o tempo todo, emocionalmente ou de qualquer forma, continuará sendo manipulado, treinado e esquecido assim que não for mais útil. Você sabe por quê? Porque ser sempre disponível te torna previsível. E tudo que é previsível vira ferramenta. As pessoas começam a te usar como um botão de emergência emocional, apertando quando precisam de atenção, alívio ou validação, e depois te colocando de volta na prateleira. Mas você não percebe. Está preso na ilusão de que, se estiver sempre disponível para os outros, alguém estará disponível para você. Só que o mundo não funciona assim. Carl Jung falava sobre a persona, essa máscara que usamos para sermos aceitos, amados e reconhecidos. E é essa máscara que te torna excessivamente disponível. Você diz, está tudo bem, quando na verdade está se afogando. Responde mensagens de imediato, mesmo exausto. Se explica, se justifica, se defende, como se devesse algo ao mundo. Mas a verdade é que, quanto mais você se coloca no palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio palco. Estar sempre disponível é uma forma sutil de abandono próprio. É buscar aprovação, evitar rejeição, tentar controlar a imagem que os outros têm de você.
Mas esse controle tem um preço. O preço é a sua paz. Sua energia vital está sendo distribuída como se fosse infinita, mas ela não é. É limitada. As pessoas que querem você sempre disponível, na verdade, não querem você. Querem o que você oferece. Validação, companhia, distração, conforto emocional. E quando você muda, quando impõe limites, quando para de reagir, essas mesmas pessoas se irritam, te acusam de ser estranho. Não é porque você mudou, é porque você deixou de ser funcional para elas. E aí está o ponto mais cruel. Quanto mais disponível você é, menos valor você tem. Aquilo que é abundante demais vira trapo emocional. Ninguém respeita o que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que sempre está lá. Agora, pare e pense. Quem realmente merece o seu tempo, sua atenção, sua presença, seu silêncio? Mas antes de responder, é preciso entender algo fundamental. Por que reagimos tanto? Por que cedemos tão facilmente? O que há por trás desse desejo quase automático de agradar, justificar, responder? A resposta está no que Jung chamava de energia psíquica, e é sobre isso que falaremos na próxima parte. Porque sua energia é tudo o que você tem, e se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Já parou para refletir sobre as projeções que os outros fazem sobre você e como isso te incomoda profundamente? Isso acontece porque estamos entrando em um território mais sombrio, o da manipulação silenciosa. Na próxima parte, vamos explorar como pessoas oportunistas se alimentam da sua energia e como a sua indisponibilidade desarma completamente esses jogos. Prepare-se para enfrentar de frente aqueles que sempre te drenaram sem que você percebesse. Você acredita que está no controle, acha que suas reações são escolhas conscientes, mas a verdade é mais sombria. A maioria das suas respostas emocionais são programadas, e quem entende isso te manipula facilmente. Pessoas oportunistas não precisam gritar, ameaçar ou forçar situações. Elas apenas tocam nos botões que você deixou expostos e você reage. Jung chamou isso de projeção, o mecanismo pelo qual as pessoas projetam nos outros aquilo que não conseguem ver em si mesmas. Mas há outro lado dessa dinâmica que poucos percebem. Enquanto os outros projetam em você, você também se torna o receptáculo dessas projeções. E quanto mais emocionalmente disponível você for, mais você se torna uma tela em branco para essas projeções. Sabe aquele amigo que só te procura quando está em crise? Aquele parceiro que sempre precisa que você salve o dia? Aquela pessoa que te elogia, mas só enquanto você for útil? Nada disso é por acaso. Eles não estão se relacionando com você, mas com a ideia que tem de você, com o papel que você aceitou desempenhar. E por que você aceita? Porque tem medo. Medo de decepcionar, de não ser amado, de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece com gritos, mas no silêncio da culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, que precisa estar disponível, que precisa ajudar, mesmo que isso te destrua por dentro. Aqui está o ponto central. O manipulador não precisa controlar você. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma maneira. Mas quando você para de reagir, o jogo se quebra. Quando você começa a dizer não, a responder com silêncio, a se afastar sem se justificar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que colocaram em você cai. Isso deixa as pessoas profundamente desconfortáveis, porque agora elas não sabem mais quem você é. E o pior, são forçadas a olhar para si mesmas. E nem todos estão prontos para isso. Sua indisponibilidade é uma ameaça, porque obriga os outros a confrontarem o próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o barulho interno que eles tentam evitar. Então vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você esteja errado, mas porque você parou de servir como espelho conveniente. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente.
Quando você se retira, quando deixa de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir. E isso é insuportável para quem sempre te usou como fuga. Mas e você? Está pronto para suportar o desconforto de ser mal interpretado, rejeitado ou até atacado por se proteger? Você está preparado para enfrentar o silêncio que vem depois da ruptura? Porque é exatamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. E é sobre isso que falaremos agora. O poder do silêncio. Não o silêncio da passividade, nem o da covardia, mas o silêncio consciente, estratégico e brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Jung via o silêncio não como vazio, mas como um solo fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, começa a observar. E ao observar, você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem, repetições emocionais. O silêncio permite lucidez, e a lucidez é perigosa para quem quer te controlar. Já reparou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde, quando não se explica, quando simplesmente desaparece? Não é saudade, é perda de controle. Enquanto você fala, ainda está dentro do jogo, mas quando você se cala, você muda as regras. E isso desequilibra quem se alimenta da sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz, é o domínio sobre sua própria energia. É a recusa em ser arrastado pelo caos emocional dos outros. É a escolha consciente de não entrar em batalhas que só te desgastariam. Jung ensinava que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, exige essa retirada. Porque só no silêncio é possível ouvir a si mesmo, sem a interferência do mundo. Mas atenção, o silêncio tem um preço. Ele afastará de você aqueles que só valorizavam o papel que você representava. Vai fazer você parecer incompreensível para quem só via suas projeções. Vai fazer você ser acusado de frio, distante, arrogante. Mas tudo isso são reações de quem nunca quis lidar com sua profundidade, mas com sua utilidade. A verdade difícil é que, quanto mais você amadurece, mais seletivo se torna com suas palavras, porque entende que cada frase é um investimento de energia. E nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes, o silêncio não é fuga, é soberania. É a linguagem daqueles que não precisam mais provar nada para ninguém. O silêncio é desconfortável, porque força o outro a lidar com os próprios pensamentos, com o próprio barulho interno. E esse desconforto revela muito mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa justificar sua ausência. Ela se justifica sozinha. E aqueles que se sentem ameaçados por ela revelam o quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter o próprio equilíbrio. Mas o silêncio mais poderoso não é aquele que perturba o outro. É o silêncio que reconstrói você. O silêncio que te reconecta com algo além da aprovação externa, que te devolve a sua energia vital, que te reconecta com a sua essência. E é nesse espaço interno, livre das demandas alheias, que você começa a recuperar sua verdadeira força. Existe uma narrativa silenciosa em que você sempre ocupa o papel do compreensivo, do acessível, daquele que está sempre disposto a ajudar. Carl Jung entendeu que todo processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, um isolamento sagrado, um tempo de recolhimento interior onde você reaprende a ouvir sua própria voz, sem a interferência do mundo, onde você reconstrói sua identidade, não baseada no olhar dos outros, mas a partir do seu próprio centro. Quer saber um bom termômetro da sua evolução? Observe quem começa a se afastar de você quando você se torna mais reservado. Quem tenta te provocar quando você para de reagir. Quem te acusa de ter mudado quando você finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado.
São provas de que você começou a se libertar. Ser indisponível é desconfortável. No começo, você se sentirá culpado. Vai achar que está sendo egoísta. Vai ouvir que está sendo frio, distante, duro. Mas tudo isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida inteira sendo condicionado a se colocar em segundo plano. É natural que a mudança cause desconforto em você e em todos que se beneficiaram da sua antiga versão. A indisponibilidade consciente é o alicerce da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando você se afasta de ambientes tóxicos, reafirma que sua paz vale mais do que qualquer conexão falsa. Quando você para de se explicar, começa a ser respeitado, ainda que por poucos. Mas nem todos estão prontos para esse tipo de presença. Sua ausência emocional vai expor feridas que os outros não querem ver. Vai revelar o quanto eles dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura. E com a ruptura, vem a dor, a solidão, o afastamento, a sensação de perda. Mas a verdade é que você não está perdendo. Você está se libertando. O que acontece depois do silêncio, quando você para de estar disponível para todos? Algo profundo começa a acontecer. Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio desconfortável que parece gritar dentro de você. Você se pergunta: será que fiz a coisa certa? Será que estou sendo duro demais? Será que estou perdendo pessoas que gostavam de mim? Mas, pouco a pouco, esse silêncio se transforma. Começa a limpar, a acalmar, a curar. E então, vem a solidão. Mas não a solidão da ausência. A solidão da presença total. A sua própria. A solidão dos fortes. A solidão de quem não se trai mais para manter os outros por perto. E nesse espaço onde antes havia confusão, entra a clareza. Onde antes havia ansiedade, entra a paz. Onde antes havia carência, nasce uma nova força. A força de ser inteiro dentro de si mesmo. Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige que você se distancie do coletivo, que se desidentifique da máscara, que caminhe só por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo ao decidir se tornar indisponível. Você não está fugindo do mundo. Está voltando para si, de reator a criador. É nesse ponto que você para de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade a partir de dentro. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que, na verdade, nunca quiseram você. Queriam o papel que você representava. Agora que você não cabe mais nesse papel, elas não sabem o que fazer. E isso é libertador. Você perderá pessoas, mas encontrará a si mesmo. Você se afastará de lugares, mas se reconectará com sua essência. Você será incompreendido, mas finalmente começará a ser respeitado. Porque, quando você não está mais disponível para qualquer coisa, você se torna raro, valioso, inesquecível. Este é um renascimento. Não se engane. Isso é um renascimento. O começo de uma vida onde você não aceita mais migalhas emocionais, onde jogos mentais não têm mais espaço, onde vazios disfarçados de afeto não te prendem mais. Agora você só aceita o que ressoa, com sua paz, com sua verdade, com sua inteireza. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho. Uma parte de você já entendeu. Ser amado não vale nada se, para isso, você tiver que se abandonar. E que o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe a solidão por um tempo. Agora eu te pergunto, você está pronto para ser mal interpretado, rejeitado ou até odiado em nome da sua liberdade interior? Está disposto a pagar o preço de ser quem você é? Se essa mensagem tocou você, se fez sentido para o seu momento de vida, escreva nos comentários: eu escolho a minha paz.
Vamos ver quantos aqui estão prontos para essa transição. E não se esqueça, continue assistindo o próximo conteúdo. Ele é mais importante do que você imagina. Te vejo lá.